Olá, alunos! Vamos para a nossa aulinha de ciências, nossa terceira aulinha do dia da segunda-feira. Peguem aí, por favor, o livro de ciências. Abre, por favor, na página 54 e 55 do livro de vocês. Certo? Então, vamos lá. Para facilitar, a Provânia vai compartilhar a tela do livro digital para poder fazer com que vocês sigam esse conteúdo para facilitar o entendimento de vocês. Nós temos aqui o livro digital, nosso material digital. Tá? Isto. A Provânia vai ficar nesse cantinho aqui, né? E o nosso tema da nossa aula de hoje, preste bastante atenção, da unidade 3, é plantas, do que elas precisam para viver. O que será que uma plantinha precisa para viver, hein, gente? Vocês já sabem? Vocês saberiam me dizer? Eu acredito que muita coisa vocês já sabem, sim. Tá? Você já deve ter observado, deve ter perguntado à mamãe, para o papai, para a vovó. Acredito que algumas coisas vocês sabem, sim, do que a planta precisa para viver. Nós temos aqui, ó, aqui, que esse livro traz, o que eu sei. Quer dizer, o que vocês sabem? Tem algumas perguntinhas aqui que a gente vai falar juntos. O que está acontecendo com a planta que aparece na imagem? Esta imagem é essa daqui. Vocês deixam o livro de vocês aberto assim, ó, para facilitar, para que vocês possam observar toda a imagem. Que ela começa aqui e depois ela termina aqui embaixo. Então, o que está acontecendo com essa planta? Ela está crescendo. Olha, ela começou aqui, depois ela, olha o tamanho dela, depois ela veio para cá e depois olha como que ela ficou bonita, tá? Aí nós temos aqui, o sol e a água são importantes para a planta? Sim ou não? Por quê? O sol, gente, ele é importantíssimo para a planta. Através do sol que acontece a fotossíntese. A fotossíntese é um processo que mais para frente eu vou mostrar direitinho para vocês, que a planta consegue produzir o seu próprio alimento. A água. Nossa, como que uma plantinha vai ficar sem água? Não tem como de maneira nenhuma. 90% de uma planta tem água. Dentro dela tem água, muita água. São importantes para a planta sol e água? Sim, gente, muito importante. Muito importante, tá? Do que as plantas precisam para viver? As plantas, elas precisam de quê? Nós já falamos duas coisas que elas precisam, sol e água. Elas também precisam de ar, elas precisam de sais minerais. E como falou aqui, ela precisa de luz solar e água e nutrientes, tá? Aqui, o que as plantas têm em comum e o que elas são diferentes? Como? O que as plantas precisam, por exemplo? Todas as plantas precisam de quê? De água, de ar, de luz, de sais minerais, né? Todas as plantas precisam disso, senão elas não sobrevivem. E o que elas são diferentes? Cada planta tem as suas características.
que nós vamos observar aqui nessa unidade 3 os vários tipos de plantinha que vocês vão conhecer. E acredito que vocês também já conheçam. Observando aonde vocês vão, que vê uma plantinha, vocês como crianças curiosas, espertas que são, com certeza vê que as plantinhas são diferentes. Todas as plantas têm flores? Não, nem todas as plantas têm flores, né? Aí nós temos aqui, olha, essa planta, ela está crescendo e veio aqui, olha a luz solar, olha a importância aqui da luz solar, né? A água que nós falamos dos nutrientes que tem no solo, certo? E aí, nós observando aqui, tá bom? Nós vamos ver as partes da planta. Nós temos nessa plantinha aqui flores. Nós temos caule, nós temos folhas, nós temos raiz, né? Folhas, nós já falamos, flores, nós já falamos, e frutos. Nessa plantinha não tem, tá vendo? As plantinhas são diferentes, não são todas iguais, tá? Aí nós temos aqui ideias em construção, nós temos essa outra plantinha que tá falando aqui para vocês. Tá? Vira a página aí, tô esperando. Dá um tempinho para vocês. Observe a imagem a seguir e converse com o colega sobre as características da planta. Então, olha que jeito que está essa planta. Totalmente diferente desta aqui. Aqui embaixo tem uma perguntinha para vocês. Você sabe quais são as partes que compõem essa planta? Escreva suas ideias a seguir. Quais partes? Nós falamos aqui, ó, que a plantinha tem várias partes, né? A Giovana falou. Então, vamos observar aqui. Quais as partes que tem? Será que tem raiz? Será que tem folhas? Caule? Flores? Frutos? Então, o que vocês acham que tem aqui? Quais as partes desta planta que vocês vão escrever aqui para mim, tá? E a resposta correta, vou esperar um pouquinho para responder para vocês. Só estou esperando vocês escreverem aí, tá? Mostrando que essa plantinha aqui, ó, tem caule, flor, folha, raiz, né? E essa daqui tem. Então, vamos dar a resposta. Folha, caule, raiz, flor não tem, fruto não tem, né? Então, vocês escreveram aqui. Porque as folhas estão caídas e com essa cor. Já tenho certeza que você já sabe. Essa plantinha aqui, ó, não recebeu tudo que ela precisava para viver bem igual essa aqui, né? Então, provavelmente, esqueceram de colocar a aguinha na planta, ou colocaram essa plantinha num lugar com muito sol, porque tem planta, gente, que ela precisa ficar mais na sombra, e tem planta que ela pega um período de sol e o outro tem que ser de sombra. Dificilmente, né, são plantas que podem ficar o tempo todo no sol. Tem também, mas são plantas que são mais resistentes, tá? E que depois a gente pode até falar sobre isso também, tá bom? E aqui nós temos família e escola juntos, né? Gente, sempre família e escola tem que estar junto. E aqui, você tem alguma planta na sua casa? Caso a resposta seja sim, quem cuida dela? Converse com sua família sobre os cuidados necessários
com esse ser vivo. Porque vocês sabem que a planta, ela é um ser vivo. Ela tem todas as características de um ser vivo. Ela nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. Então, ela é um ser vivo que precisa ser muito bem cuidado, tá? E nós temos aqui, eu gostaria que quem tivesse plantas em casa, observasse, perguntasse para a família, aonde que essa plantinha fica, qual o melhor lugar para ela, observar se essa plantinha está bem cuidada, se ela está bem cuidada, como que cuida dessa plantinha, né? Porque a gente aprende muito, gente, observando, sendo curioso. A gente tem que ter curiosidade boa para aprender, tá? E uma maneira da gente aprender, e que criança sabe fazer isso muitíssimo bem, é observando, perguntando, e com isso tendo aquela curiosidade mesmo, que só a criança tem. Por isso que aprende tão rápido, né? Por isso que vocês são os amores, assim, que aprende assim com maior facilidade. Aí nós temos aqui, para comprovar tudo isso que vocês aprenderam agora, que até já sabiam algumas coisas, nós vamos fazer um experimento. Esse experimento nós vamos fazer na aula de laboratório. Vocês vão preparar aí para mim um recipiente, se possível transparente, para que vocês possam observar todas as partes da planta. E aí, vocês vão precisar de um recipiente que vocês tiverem em casa, feijão, quantidade aqui vocês vão escolher para plantar. E nós vamos observar. Só que vocês vão plantar comigo, tá? Na aula de laboratório. Vocês deixam tudo prontinho, então no dia do laboratório, vocês já têm o recipiente de vocês, o feijãozinho, tudo bonitinho para que a gente possa trabalhar junto e observar junto. Então, aqui, ó, fala assim, ó, ao trabalhar em grupo é importante saber ouvir e respeitar a opinião do colega. Nós vamos estar trabalhando em grupo, mesmo que cada um esteja na sua casa. Mas nós vamos estar em grupo, observando o experimento de cada um. Tá? O que aconteceu com o experimento de cada um? Todo mundo, a plantinha cresceu, todo mundo cresceu o mesmo tanto, será? Todas as sementes que vocês plantaram se desenvolveram? Nós vamos ter várias observações que ajudarão a entender melhor esse conteúdo, tá? Então, igual falou, a opinião do colega, mesmo que a opinião de um colega seja diferente da sua, você tem que respeitar. Cada um tem a sua opinião. Uma das maneiras pelas quais aprendemos é interagindo com as outras pessoas. Não é porque cada um está na sua casa que a gente não é um grupo. A gente continua sendo um grupo, sim, e vamos trabalhar juntos, sim. Por isso, escute com atenção as ideias dos outros. Então, quando o amiguinho estiver falando, que a gente vou abrir para que vocês possam falar, mostrar, né? Olha, para o meu feijão ficou assim, olha, o meu não ficou tão bonito, ah, o meu aconteceu isso. Olha que experiência gostosa. Nós vamos compartilhar juntos, né? E nesse experimento tem várias etapas aqui que a gente vai fazer. Mas nós vamos começar por aqui, ó. Nós vamos terminar aqui a nossa aula de hoje, para que depois a gente junto possa preencher cada etapa do nosso experimento, tá bom? A nossa aula de hoje, nós terminamos por aqui, né? E até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.